Deus, né, amados, por mais um dia poder estar na casa do Senhor, junto com os irmãos. Os agentes de trabalho, 12:36, né? E nem sempre pode estar na igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número, eu vou ler aqui, do 6 ao 8, e depois eu vou estar lendo do 13 ao 16, amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Subtítulo diz: Fidelidade e diligência no ministério. Oh, aleluia. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, Oh, aleluia. guiado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aleluia. Mas rejeita as fábulas profanas, velhas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há por vir. Agora o 13 diz assim: persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Nailton, se puder dar só uma fechadinha na porta, para não fazer muito. Obrigado, meu irmão. Meus queridos e meus amados irmãos, meus queridos, muitas das vezes a gente vai trazer uma palavra, a gente vai ensinar uma palavra. Eu lembro muito que o pastor, que o professor, ele fica triste, amados, porque a gente tem tanto uma preocupação, tanto uma dedicação, irmãos. Quantas vezes eu estava na igreja e eu ia lecionar aula na escola dominical e passava até 3 da manhã estudando, ainda quando eu era solteiro, e quando era no domingo de manhã não tinha nem Pedro, Tiago e João, às vezes tinha só Pedro. E a gente fica triste com essas coisas, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala dos dons de Romanos, no capítulo 12, e o 12 de 1 Coríntios, e o 14 ele ensina como exercer o dom e como que é o andamento do culto. E a gente vê que ele fala que quando ele enquadra os dons ali, ele fala: se é ensino, dedique-se ao ensino da palavra. Se dedicar, irmãos, é se debruçar em livros, é se debruçar na Bíblia Sagrada. Meus queridos, e a palavra que eu li aqui, amados, no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, queridos, o Novo Testamento ele tem 27 livros, sendo que 13 cartas é do apóstolo Paulo, sendo que 3 cartas são cartas pastorais, são cartas endereçadas, queridos, a pastor, diretamente a pastor. Como ele endereçou a primeira carta por volta de 62 a 64, né, a Timóteo, a segunda carta, queridos, ele já endereçou já
nas meados de 67 depois de Cristo. A primeira carta, ele mandou o jovem pastor Timóteo para Éfeso, para pastorear a igreja. E a primeira carta, ele ensina como que um pastor mais veterano, um pastor mais experiente, ensinando para um pastor mais jovem, que era Timóteo. Timóteo tinha por cerca de 30 a 40 anos de idade. E meus queridos, o apóstolo Paulo tem outra carta, que é Filemon, que essa carta ele interessa ao Onésimo, né? Que teve um camarada que, aliás, ele interessa a Filemon, que Onésimo, ele se converteu na cadeia, que ele era escravo de Filemon, e ele se converteu na cadeia, e Paulo manda essa carta diretamente para Filemon. Aí, queridos, as outras cartas, como Romanos, que é uma carta que tem pessoas que falam assim: a Bíblia é muito fácil, é só pegar e ler e pronto. Não é assim não, queridos. O apóstolo Pedro, escrevendo, ele disse que o apóstolo Paulo falava coisas difíceis de entender. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: como está escrito, aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, essas coisas que Deus tem preparado para os que esperam. Aonde que está escrito? Aonde que está escrito? Por exemplo, se você pegar Hebreus capítulo 6, que diz: aquele que foi iluminado, depois que sai da luz, é impossível que outra vez seja iluminado. Queridos, tem coisas difíceis na Bíblia, tem textos difíceis na Bíblia. O sonho de Daniel, para você entender o que foi o sonho de Daniel, capítulo 8, capítulo 7 de Daniel, capítulo 11, capítulo 12. Mas tem pessoas que falam: ah, não, eu vou só com a Bíblia dele e pronto. O apóstolo Paulo, quando ele estava para morrer, quando ele estava já entregue no primeiro julgamento, ele foi no segundo, ele sabia que ele ia morrer na segunda carta de Paulo, no capítulo 4 mesmo. Ele manda Timóteo vir antes do inverno, pegar a capa que ele deixou em Troade lá, o pergaminho e os livros. Tem pessoas que é ignorante, queridos. Tem pessoas que não defendem isso aqui, ó. Livro. Ah, não, para mim basta só a Bíblia. Por que é que eu leio o livro? Tem bastante livros teológicos, livros bons, para me aprofundar no conhecimento de Deus, para me aprofundar no conhecimento da minha fé, para me entender textos difíceis, porque tem mestres. Por exemplo, você pega a biografia desse camarada aqui, eu estava vendo que deu um livro para o pastor. Esse camarada aqui, ele estudou, ele fez bacharel, ele fez doutorado, ele fez muitas coisas. Para quê, queridos? É um mestre. Deus deu aquele dom para ele, que é o dom da ciência e da palavra, para nós compreendermos. A Bíblia, queridos, é o livro mais importante do mundo. Mas os livros que tem, os livros teológicos, são livros para nós compreender melhor a palavra de Deus. Aí, queridos, pegando isso aqui, o apóstolo Paulo, ele manda Timóteo. Quem era Timóteo, amados? Sua origem: Timóteo nasceu em Listra, cidade da Litônia, na província romana da Galácia. Sua mãe Eunice e sua avó Loide eram judias, ensinavam as escrituras para ele desde a sua infância. Está em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5. Em 3 e 14, em 3, 14 e 15 também. Acredita-se que ele, a sua mãe e a avó tenham tornado cristão por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, junto com Bernabé. Pois Listra, muitos se tornaram discípulos de Cristo pela pregação do apóstolo Paulo. Isso aqui está no capítulo 14, o versículo 6 a 23. Quando Paulo retorna a Listra, agora junto com Silas e
não vai mais Bernabé, em sua segunda viagem missionária, encontra Timóteo, filho de uma judia, era crente, mas o pai era grego, no qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Licônia. Capítulo 16, queridos. De Atos, eu faço questão de ler esse capítulo aqui. Hoje nós estamos no culto de ensino. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz assim, amados, diz assim: e chegando a Derbe e a Listra, eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, o qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Companheiro de Paulo, o bom testemunho de Timóteo, fruto de sua educação espiritual e seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para acompanhá-lo em sua jornada missionária. Como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo Paulo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Paulo não circuncidou Timóteo por considerar isso necessário à salvação, mas para evitar que os judeus tivessem um pretexto para rejeitar o Evangelho. Antes, a trajetória antes de ser comissionado por Paulo para ser pastor na igreja de Efésios, Timóteo serviu ao apóstolo longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo às suas viagens missionárias, capítulo 16, que eu li aqui, do versículo 3 a 8. Considerando a opinião de alguns estudiosos, de que Timóteo tinha entre 30 e 40 anos, quando pastoreava a igreja de Éfeso, em 64 a 65 depois de Cristo. Podemos afirmar que ele tenha se tornado cooperador com no máximo 20 anos de idade, 50 depois de Cristo. Queridos, como nós vemos aqui, amados, Timóteo, quando Paulo, lá no capítulo 14, quando ele é apedrejado, quando ele sai dali da cidade, quando os discípulos estão rodeados dele, ele fica como que estava morto, como se levantou ali, depois de ele ter feito um milagre, de ter curado um homem lá, que era coxo, queridos. Esse milagre foi notório. E o que foi que aconteceu, amados? A cidade toda se alvoroçou. Os judeus ficaram com inveja de Paulo. Ao que foi que Paulo fez? Levaram para fora da cidade, acusaram Paulo, o apedrejaram, incentivaram umas mulheres piedosas, mulheres, queridos, que seguiam a lei, piedosas, apedrejaram o apóstolo Paulo. Quando apedrejaram o apóstolo Paulo, o que foi que ele fez? Quando ele estava ali, os discípulos, quando estava aquele povo rodeado dele, estiveram como morto. Queridos, a obra de Deus, queridos, não é de qualquer jeito, não. A obra de Deus não é oba-oba. A obra de Deus não é eu pregar um sermão e a pessoa vir falar que, poxa, que sermão, porque isso aí cresce uma soberba no pregador. Aí no dia que o pregador trouxer uma palavra que ninguém fala para ele, poxa, todo mundo fica calado. Aí o pregador fica pensando, será que a palavra foi boa? Será que o pregador, querido, o pastor, ele não tem que ter isso na cabeça dele. Ele não tem que querer saber se gostaram da pregação ou não, se gostaram do que fala ou não, porque aqui não é lugar de indireta. No púlpito não é lugar de indireta. No púlpito é lugar de ser lido a palavra de Deus e de ser explicada a palavra de Deus. Se você ler no capítulo 8 de Esdras e 8 de Neemias, você vê que Esdras era um escriba, ele era um estudante da lei, ele lia a lei, interpretava a lei. Quando ele subiu no púlpito, ele lia a lei e explicava a lei.
Queridos, agora tem crente hoje que está dodói. Tem crente hoje, queridos, que está velho na igreja. Eu já falei isso aqui uma vez quando eu falei sobre maturidade. Tem crente que está menino ainda. Tem crente que está criança ainda. Tem crente, queridos, que faz tudo errado. Chega na igreja atrasado. Não dá a certificação do pastor. Não dizima, não ora, não faz nada. Quer sair no horário, queridos. Nós temos que parar com isso, amados. Nós temos que parar de cobrança. Nós temos, queridos, de reconhecer de que o melhor lugar que nós estamos é na casa do Senhor. Eu creio também, faça-se tudo com ordem e desce no culto, termine no horário, mas tem dia que passe aí. E se teu chefe te chamar no trabalho, deu teu horário, se teu chefe te chamar no trabalho, você não vai ficar mais, você vai murmurar, você vai reclamar? Não! Aí o apóstolo Paulo, queridos, ele pregou um sermão, ele fez um milagre, e não vem ninguém para ele não. Não vem ninguém falar, poxa, apóstolo Paulo, que milagre que o Senhor fez. Esse homem aqui, ele não andava, esse homem era coxo. Queridos, mas tinha uma multidão lá que queria sacrificar demônios para ele, que queriam fazer ele como Deus, queridos, como juntos e como Deus. Mas o apóstolo Paulo, com muita insistência, ele deixou que aquele povo sacrificasse, porque quem faz a obra é Deus. O dono da obra ainda é Deus. Se Deus quiser encher essa igreja, Ele enche. Se Deus não quiser, Ele não enche. Contanto, queridos, que nós ainda continuamos pregando a sã doutrina. Nós não precisamos de modismo para encher a igreja. Nós não precisamos Maria e Maria vai com as outras para encher a igreja. Nós não precisamos pintar a parede de preto. Nós não precisamos na hora do louvor apagar a luz para chamar jovem para a igreja. Nós não precisamos dessas coisas. A palavra de Deus, queridos, ela vai ser pregada do jeito que ela vai ser pregada. Goste, queira, goste, não queira. Aleluia a Deus. Tudo indica que Timóteo, ele viu o apóstolo Paulo sendo apedrejado, que foi Listra, que é a mesma cidade que ele morava. E aqui diz assim, do qual dava um bom testemunho aos irmãos. Não foi de qualquer jeito que ele foi chamado para o ministério. Porque hoje, queridos, você vê essas campanhas aí, tem mais pastor no carro. Mas todo mundo que vai lá, pastor, tem mais pastor evangelista. Você vê, não desfazendo jamais, queridos, jamais. Porque Timóteo foi pastor jovem aqui. Mas tem uma geraçãozinha aí que prega nessas campanhas aí, que é uma geraçãozinha que é do oba-oba. É uma geraçãozinha que fica sentado, parece esse ventilador aqui. Eu via nas igrejas lá, senta uma soberba, uma arrogância, porque aprendeu a explicar um versículo, aí senta e fica assim. Aí depois quando pega o microfone, não sei o que, plata vazia, solta nessa subida aí, ela desce. Não tem nem experiência com Deus ainda. O primeiro tópico aqui, queridos, diz assim: a piedade e as disciplinas cristãs. Falando aqui no capítulo 4, versículo 8. Portanto, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade e as disciplinas cristãs, o exercício corporal e a piedade, escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há por vir. O apóstolo não está desconsiderando de forma
absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas, constantes viagens, como também Jesus fizera. 2 Coríntios capítulo 11 e o versículo 26, eu vou ler e vou encerrar no horário, tá? 2 Coríntios, queridos, capítulo de número 11, capítulo 11, o versículo 26 diz assim: e viaje muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Está vendo, queridos? O apóstolo Paulo, quando ele fala em perigo em rios, em perigo em salteadores, quem lembra do bom samaritano? O bom samaritano ele foi assaltado. Aliás, apareceu o bom samaritano. Mas o rapaz ele foi assaltado, né? Queridos, o apóstolo Paulo, como Jesus, no capítulo 9, também 35, Jesus caminhava com os discípulos, pregando de aldeia em aldeia. Agora, queridos, fazendo um paralelo aqui, diz assim, o tópico 2, ainda, a piedade interna e externa. A piedade interna, extrema do grego, eusébia, ou eu bom, e sabomaia, se devota à palavra piedade, tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressa temor, respeito e reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos e fazem exageradas no valor das obras, produz um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude. Como visto no catolicismo, desde os tempos medievais, os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto extremo, faziam longas orações, dizimavam, amavam cumprimentar publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23, versículos 5 e 7, e Mateus capítulo 14, 23 e 28. A verdadeira piedade é contemplada as disciplinas espirituais externas, como oração, jejum e leitura das Escrituras, mas sempre relacionada a uma vida sincera e profunda de devoção a Deus, procurando agradar em tudo. Isso inclui viver justamente e misericordiosamente com o próximo. Viu aí, queridos, o que é a piedade? Por isso que eu falo, a gente pega a Bíblia e a gente vai passando. A piedade é amor. Piedade, queridos, é devoção, é autorreverência a Deus. Homens piedosos, capítulo 22 de Atos, diz que Estevão, quando Paulo conta o testemunho dele, diz que, aliás, Estevão, que Ananias, ele era um homem piedoso. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, diz que Cornélio, ele era um homem de boas obras, ele era um homem piedoso, o homem que Deus olhava do céu, o homem que era um centurião, o homem que era cheio de funcionários, cheio de empregados, ele era um homem piedoso. Tem outra irmã também na Bíblia, capítulo 10, Dorcas. Dorcas, ela tinha um dom, e não fique triste com o que eu vou falar aqui, mas Dorcas, ela tinha um dom, e você não pode ficar triste, de você não ser, por exemplo, você não está com o microfone na mão, de você não estar pregando,
De você muitas das vezes, eu não tenho uma voz bonita para louvar. Deus não procura voz bonita, Deus procura os verdadeiros adoradores. Pastor, eu não sei pregar. O apóstolo Paulo disse: cada um fique na vocação em que foi chamado. Né? É um dom, pregar é um dom. É tanto que Paulo fala aqui para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, do qual te foi dado por profecia. Profeticamente, quando os presbíteros impôs a mão e apresentaram a Timóteo como pastor, ele já tinha o dom de profecia já. Agora, não fique triste se você vem para a igreja, você fala assim: eu só sou uma irmã de banco. Eu só sou mais irmã. Você é a noiva de Cristo. Você faz parte do povo de Deus. Você vai para o céu como todos os outros. Mas você pode não estar no púlpito pregando, não estar no púlpito ensinando a palavra, mas você pode ser como Dorcas. Vamos ler lá. Nem estava no meu esboço, mas vamos ler lá. Atos dos Apóstolos. Se a minha fraca memória não me trai, está no capítulo de número 9, é 10, né? 9. Diz assim, capítulo 9 e o versículo de número 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, e traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu que num daqueles dias que enfermava ela, morreu, e tendo levado, a depositaram no quarto alto. Vocês veem? Dorcas, ela era uma discípula de Cristo, mas ela não pregava. Você sabe como é que Dorcas fazia a obra de Deus? Sabe? Com uma agulha. Quando ela morreu, porque a enfermidade chega na vida do crente e do não crente. Eu estava orando esses dias, eu estava agradecendo a Deus. Falei: Deus, obrigado por eu ter feito 45 anos. Eu não tenho nada ainda, fiz 2 cirurgias nas vistas. Eu não tenho nada ainda. Eu falei: Deus, obrigado. Mas eu sei que a qualquer momento eu posso ser acometido de uma enfermidade. Timóteo, sabe o que era que ele era? Ele tinha 3 coisas. Primeiro, ele era jovem. Segundo, ele tinha uma doença no estômago. E terceiro, ele era tímido. E ele era tímido. E o apóstolo Paulo disse a ele: não beba só água. Tinha Sabesp lá em Éfeso para tratar a água. Talvez aquela água fizesse mal para ele. Mas ele estava fazendo a obra lá. Não beba só água, beba um pouco de vinho. Mas em Efésios 5, 18 diz: não se embriague com vinho e que gera contenta, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, não é pecado beber. Aí não, porque a Bíblia que pega isso aí para ele, mas isso era para Timóteo. Timóteo para... É igual, por exemplo, esse negócio da cannabis aí, da maconha, né? Aí tá cheio de maconheiro aí, fumando maconha, é cannabis. Cannabis o quê? Vai estudar. Quer dizer que eu falo: tu fuma pra quê? Fala pra mim. Você viu, eu tava no campo. Tu fuma pra quê maconha? Eu já fumei maconha, eu sei pra que eu fumava maconha. Eu já cheirei cocaína já, eu sei qual é o efeito da cocaína. Eu fumava maconha pra quê? Porque você ficava na nuvem, idiota, lento. É isso. Aí confunde as coisas. Aí vem um camarada que quer defender a bebida, por exemplo, Provérbios 31. Tem um versículo lá que diz assim: dai bebida ao cansado, dai bebida forte ao amargurado de espírito. Mas a gente tem que entender: a Bíblia é um versículo, Espírito é outro versículo. Isso é uma regra na hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não está mandando: não, tomar só uma cervejinha não é pecado, não. Eu quero é ver
um camarada cachaceiro, ele tomar um copo de cerveja e ficar só num copo de cerveja. Eu quero ver um camarada cachaceiro tomar uma cerveja sem álcool. Isso aqui nem está com meio esboço, não. Quero ver um cachaceiro tomar um copo de uma cerveja sem álcool, para ele não querer tomar um litão. Está lembrando do seu tempo, né, irmão? Está repreendido em nome de Jesus. Porque tem irmão que dá até água na boca, né? Quando fala de. Aí, queridos, para nós correr aqui, diz assim, ó. A analogia do corpo não é fácil manter uma rotina de exercício físico. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso. Geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance o estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazer. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há um risco de atrofiar e paralisar. O escritor aos Hebreus adverte, portanto, tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12. Queridos, o que ele está falando aqui do exercício? Por exemplo, eu faço exercício, eu vou para a academia. Nossa, pastor, você vai para ficar aqueles homens fortão? Não. Qual que é o benefício do exercício? Eu vou ter. Primeiro que eu vou manter o corpinho fitness, né? Para sempre vai baixando a barriga, que o médico fala que é a pior que tem. Você não vai ter gordura. Você vai emagrecer, por exemplo, o abdômen. Qual que é o outro benefício? Menos risco para o infarto. As correntes sanguíneas melhoram, o sono melhora, a qualidade de vida melhora, o humor melhora. Tem muitos benefícios o exercício, os irmãos sabem qual que é. Agora, quando a gente não faz exercício, por exemplo, eu ia desistir essa semana. Aí quando eu estava lendo esse texto aqui, eu estava lá no trabalho, ontem pedindo uma mensagem para Deus. Eu falei, Deus, eu quero uma mensagem para pregar na quarta-feira. Eu estava numa confusão entre duas mensagens. Aí Deus falou, não, sai pregar essa daqui. Eu senti que meu coração queria essa daqui. Eu falei para minha esposa, eu vou voltar para a academia. Porque eu parei nesse feriado aí. E como disse aqui, ó, quanto menos, aqui ó, geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance o estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. O apóstolo Paulo fala que a piedade, para Timóteo exercer a piedade, porque ele tinha bom proveito. Agora, uma pessoa que ela é, como que diz quando ela não faz exercício, que ela é, esqueci agora a palavra, sedentária. Quando uma pessoa é sedentária, ela tem mais risco de ficar gorda, porque ela fica em casa só. Regular, tem que ser o que, tem que ser o que, tem que ser o que, tem que ser o que. Ela não tem uma alimentação saudável, ela não tem um sono bom, ela corre mais risco de dar um AVC, ela corre mais risco de dar um infarto, ela corre todos os riscos. Ela fica mal-humorada porque se não dorme, não tem bom humor. Entendeu? Ao exercício. Aí Paulo diz, exercita-te. O exercício corporal para pouco se aproveita. Mas exercitar a piedade, ele diz aqui, ó. Capítulo 4 e o versículo 8. O exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessa da vida presente e daquela por vir. Aí ele diz para Timóteo, aqui no capítulo ainda 4 e o 13: persiste em ler, exorta, ensina até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, a qual te foi dado com profecia.
Eucaristia, ou imposição das mãos dos presbíteros. Medite nessas coisas. O que é meditar na palavra de Deus? É eu ler e eu ficar pensando, eu aprofundar, eu ficar como uma ovelha, por exemplo. As ovelhas, os gatos chegam aqui, ele come, depois quando é a noite no curral, ele fica remoendo. A meditação da palavra de Deus, como Deus, o próprio Deus falou para Josué: não se aparte do livro dessa lei, medita de dia e de noite. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó: medita nestas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Como que eu leio a palavra de Deus, como quem estuda a palavra de Deus, vai ser manifesto a todos. Todos vão gostar. Quando você abre a sua boca, que você lê um livro teológico, que você está estudando a palavra, todos vão gostar, porque quando você subir no púlpito, você vai falar sem entender. Por exemplo, já teve igreja que eu estava lá cheio de teólogo atrás de mim. Lá tem escritor, lá tem não sei o que. Eu falei, logo no meu dia que eu vou pregar, veio um monte de camarada desse. Mas eu já estava com meu esposo, eu já estava com minha Bíblia, eu já tinha orado, eu já tinha jejuado, eu já tinha buscado a Deus. Aí você fala com propriedade, porque é isso que Pedro disse para nós. Por exemplo, ele fala aqui: foge dos debates, foge das falas. Os gregos tinham muito isso. O ambiente que Timóteo estava era um ambiente, ele diz, o capítulo 19 lá, diz que quando os exorcistas foram expulsar o demônio lá, ao demônio, queridos, é um benefício. Você lê a palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus, ela vai salvar tanto a ti, como Paulo diz aqui, como aos que te ouvem. É para a vida eterna, queridos. A piedade, a reverência, o temor a Deus é para a vida eterna. É por isso, queridos, que eu dou glória a Deus quando eu posso estar dentro da igreja, que eu vim reverenciar a Deus. Eu estou sendo um piedoso, eu vim reverenciar a Deus. Aí, amados, e ele diz aqui: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus queridos, isso é muito importante. Timóteo aqui, capítulo 19 de Atos, quando teve aquele exorcista lá, os filhos de um judeu lá, foram expulsar um demônio. O mundo espiritual, ele está de olho em mim e ele está de olho em você. Os demônios falaram: nós sabemos quem é Paulo, nós sabemos quem é Paulo e quem é Jesus, e vocês quem é? Isso vale para o mundo espiritual. Eu estou lendo a palavra, está meditando a palavra, está buscando a palavra. Eu ia desistir da academia, mas eu falei: não, tem que perseverar. Porque eu tenho 3 irmãos meus, que eu fui sepultar um agora, que os 3 morreram alcoólatra. Um com 42, outro com 44 e outro com 48. E eu fico muito triste por isso. Nenhum aceitou Jesus. E deixa eu, só para me concluir aqui rápido, prometo que eu já vou encerrar já. Já tinha muita coisa aqui, mas não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deixa eu concluir só aqui rapidinho. Tem uma doutrina aí, que é a doutrina calvinista, que fala da predestinação. Agora eu estou vendo o rosto dos irmãos. Fala da predestinação. Não tem, queridos, não tem isso de: foi Jesus que me aceitou. Não tem isso não, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. Mas para me aceitar, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue e siga-me. Jesus falou para o rico: vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Esse negócio de dizer:
foi Jesus que me aceitou, que eu aceitei ela. Não, queridos, tem que ter, tem a graça. 2, 8 e 9 de Efésios. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. A salvação, a graça é o dom de Deus. Mas eu duvido que Deus obriga você a estar dentro da igreja. Deus não vai lá e fala, vem para a igreja. Você vai ter que aceitar. Isso aí vai ser no tempo do anticristo. Que você vai ter, vai negar ou não vai negar? Agora esse negócio de ficar com essa, vai estudar. Por isso que é bom estudar, vai estudar. Está subindo para vocês? Não, jamais. Nunca isso sobe meu coração, graças a Deus. Mas eu estou falando para os irmãos entender, queridos, que eu tive que dar um passo para Jesus. Eu tive que abrir o meu coração, 10 Romanos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Que glória a Deus, né? Com essa palavra maravilhosa. Vamos para nossas casas, tranquilo agora. Vamos receber a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, a tua graça, meu Deus, meu Pai. Que nós vamos crescer na graça do teu conhecimento, Senhor, Pai, todo mundo. E abençoando também os que nos acompanham através do Senhor, do YouTube, a pessoa, os que não puderem estar aqui, vai de encontro a eles agora nessa noite, Pai, e que eles recebam também a mesma força que nós estamos recebendo aqui, que seja distribuída ao coração deles, Pai. Faz milagre e maravilha. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, desejar para todos sempre. Amém. O amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. Pai do Senhor, a igreja, meu Deus.